Olá, eu sou o professor Giovanni Albuquerque, professor de filosofia, e hoje farei a leitura das duas primeiras cartas de Sêneca Paulino. Esse compilado, esse livro compilado, chama-se Sobre a Brevidade da Vida. Nesse livro está compilado dois textos, né, sobre a brevidade da vida e as máximas sobre a firmeza do sábio, publicados pela Penguin, uma excelente editora, né? Traduções muito boas, muito bem feitas, um primor, né, de edição. E aqui o Sêneca dá uma resposta sobre se a vida é breve ou não. Para muitos autores a vida é breve, para muitos autores a vida não é breve. E aí, um desses autores é o Sêneca. E em dias como os nossos, em que as pessoas fazem uma verdadeira corrida, né, para usar uma palavra mais tênue aqui, para se manter joviais, para manter a aparência jovem, porque a velhice ela começa a aparecer na sociedade, sobretudo nas últimas décadas, como um mal, né? Então é muito comum que as pessoas que envelheçam, em alguma medida, tomem ações estéticas e físicas e medicamentosas para tentar se manter jovens. E raramente é em busca de saúde. No normal, no comum, é em busca de manter a estética jovem, né? Porque a beleza está associada à juventude, e enquanto a velhice está associada, dentro da nossa sociedade, sobretudo, a uma certa feiura. E aí as pessoas... É muito comum que as pessoas queiram parecer mais jovens do que são, e isso leva a certas anomalias, né? A gente vê muitas mulheres e muitos homens se rendendo a cirurgias plásticas, intervenções estéticas muitas vezes agressivas, e enxergar a vida como algo que deve perdurar e perene é um dos problemas que o Sêneca trata nessa obra, né? A outra é que a velhice está associada com a iminência da morte. Em alguma medida, as pessoas também querem colocar a morte para debaixo do tapete. E aí a gente tem, né, tanto a velhice quanto a morte sendo suprimidas da nossa realidade através do uso da técnica, do uso da ciência, né? Então não é incomum nós vermos pessoas que passaram por procedimentos estéticos, que buscavam ali a beleza e buscavam ali a juventude, e dado o exagero, dado essa busca desenfreada, acabaram produzindo exatamente o resultado que queriam combater, a feiura, né? E aí, é claro que o belo e o feio aqui também passam pelo gosto individual, mas estar incontido, né, estar desenfreado e temer a velhice, temer a aparência da velhice, é um dos sintomas das muitas doenças que assolam o nosso tempo, né? Então, Sêneca, há 2000 anos atrás, respondeu a isso, e outros filósofos também ousaram fazê-lo. Então eu vou ler aqui as duas primeiras partes da carta. Sobre a brevidade da vida, a Paulino. A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malignidade da natureza, porque somos gerados para uma curta existência, porque esse espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz, tão rápido que, com exceção de bem poucos, os demais a vida os deixa exatamente nos preparativos para a vida. E não é, conforme opinam, só a massa de insensatos que deplorou esse mal comum. Esse sentimento provocou queixas também de homens ilustres. Daí aquela conhecida frase do maior dos médicos: a vida é breve, a arte é longa. Daí também o questionamento de Aristóteles: nada conveniente para um homem sábio, quando protesta contra a natureza pelo fato de ela ter concedido aos animais uma vida tão longa que eles podem durar 5 ou 10 gerações e, ao homem, criado para tantas e importantes realizações,
ter estabelecido um limite tão inferior. Aqui um ponto bem importante. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despendida em nada de bom, somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para um mal detentor, são dissipados num instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião, crescem pelo uso que se faz deles. Assim também a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. 2. Por que nos queixamos da natureza? Ela se revelou benigna. A vida será longa se souberes utilizá-la. No outro, por um empenho laborioso em tarefas inúteis, um vive impregnado de vinho, outro se entorpece na preguiça, este se vê esgotado de uma ambição sempre dependente de julgamentos alheios, aquele, um desejo irrefreável de comerciar, o conduz por todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. A cobiça de feitos militares atormenta alguns, sempre empenhados em levar perigo a outros ou inquietos pelo próprio. Há os que, por voluntária servidão, se consomem na veneração ingrata de seus superiores. Muitos se detiveram na busca da sorte alheia ou na lamentação da sua. A grande maioria, que nada persegue ao certo, foi lançada a novos projetos por sua frivolidade volúvel, inconstante e descontente consigo mesma. A alguns não agrada nenhuma meta para a qual possam direcionar seu percurso, mas o destino os surpreende entorpecidos e bocejantes, de tal modo que eu não duvidaria ser verdadeiro o que no maior dos poetas vem afirmando à maneira de um oráculo. Aspas, é diminuta a parte da vida que vivemos. Fecha aspas. Realmente, todo o período restante não é vida, e sim tempo. Por todo lado, suas imperfeições os encalçam e circundam e não permitem que se reergam os que retêm submersos e fixados nos desejos. Nunca lhes é possível voltar-se para si mesmos. Se alguma vez lhes advém casualmente algum repouso, agitam-se, tal como em alto mar, onde mesmo depois dos ventos subsiste a turbulência. E jamais se veem desocupados de seus desejos. Achas que eu falo desses cujos males são incontestáveis? Olha aqueles para cuja felicidade todos acorrem. São sufocados pelos próprios bens. Para quantos as riquezas são opressivas? Quanto a eloquência de muitos e o encargo cotidiano de dar prova de seu engenho os fazem verter sangue. Quantos empalidecem por seus prazeres contínuos? A quantos não deixou nenhuma liberdade o bando de clientes que os rodeia? Enfim, percorre todos esses, desde os mais humildes até os mais elevados. Este invoca um defensor, aquele lhe presta assistência. Um está em perigo, outro o defende, um outro o julga. Ninguém reivindica ter a posse de si mesmo. Um se consome por causa do outro. Informa-te sobre esses cujos nomes se conservam na memória. Verás que eles são reconhecíveis pelas seguintes características: aquele é ligado a Cicrano, este outro a Beltrano, ninguém pertence a si próprio. Então, é uma insensatez completa a indignação de alguns. Eles se queixam do menosprezo dos que lhes são superiores porque não tiveram tempo para eles quando desejavam encontrá-los. Ousa queixar-se da soberba do outro alguém que, para si mesmo, nunca tem tempo?
Aquele, porém, mesmo com expressão insolente, em algum momento olhou para ti, quem quer que sejas, ouviu tuas palavras, admitiu-te a seu lado. Tu jamais te dignaste a te observar e a te ouvir. Assim, não há razão para que censures em alguém essas obrigações, posto que, na verdade, sempre que tu as cumpras, não é que desejas estar com outra pessoa, mas não podias estar contigo mesmo. Aqui a resposta que Sêneca dá sobre a questão da brevidade da vida. A vida talvez, diz-nos Sêneca, não seja curta. Talvez ela seja mal vivida e esse desejo de perenidade, esse desejo de longevidade passa necessariamente por essa sensação de que a vida não foi vivida, né? E o Sêneca diz que nós começamos a viver na preparação da vida e quando a preparação da vida chega, nós acabamos por morrer. Ficar sempre esperando algo à frente acontecer e não aproveitar a caminhada, sempre pensando na linha de chegada, é um problema porque enquanto nós miramos a chegada, a vida passa. Então aproveitar e aprender a olhar as coisas que estão que, pelo caminho que nos leva a essa chegada, para que, caso nós não cheguemos a esse lugar, nós tenhamos aproveitado a vida. É isso. Sêneca nos ajuda a pensar e nos ajuda a responder a uma das questões mais complexas da nossa existência. Seria a nossa vida breve ou não? Fiquemos, pois, com a filosofia para que nós não caiamos nas falácias que por aí estão. É isso, e a gente se vê por aí.